Estou aqui no supercarregador da Guarda, onde parei para carregar o carro. Já fiz 191 km desde a minha casa, a uma média de 171 watts por quilómetro. Vou pôr o carro a carregar e este aqui é o início de uma longa viagem até à Áustria. Já tenho carga suficiente para continuar a viagem, portanto vou em direção a Salamanca. Chegar ao supercarregador de Salamanca. Tenho que dar uma volta consideravelmente grande. Quem vem de Portugal. É uma questão agora de 8 minutos para continuar a viagem em direção ao Tordesilhas. A última viagem que fiz, portanto, desde a Guarda, foram 158 km a uma média de 152 watts por quilómetro. Acabei de carregar o carro, fui comer uma sande aqui no Leclerc, soube-me bem porque já estava com fome. E carregou num instante, 16 minutos, carregou até aos 70%, entre os 9% e os 70%, carregou em 16 minutos. Agora é prosseguir viagem para Tordesilhas. Chegar ao supercarregador de Tordesilhas. O hotel tinha fechado, mas entretanto reabriu. Parece que há umas novas instalações. Eu vou aproveitar para almoçar aqui e penso que também há daqueles novos supercarregadores V4. Vamos já verificar essa situação. Agora vamos lá estrear este novo equipamento. Vamos ver se está a funcionar. Esperemos que sim.
Está a carregar. É lamentável o descuido aqui. Enfim, vou pegar nisto e vou ajeitar aqui. Pronto, já está. Vamos ver a potência que está a carregar. 152 kW. É muito rápido. E pronto, finalmente estou a carregar num dos novos supercarregadores V4. Estes novos supercarregadores V4 carregam uma potência máxima de 350 kW. Os V3 carregam a 250. Os V2, que é aqueles que existem ali ao fundo, carregam a uma potência inferior. E pronto, temos aqui. Já acabei de carregar o carro, pronto, eu ia almoçar aqui, mas isto só abre às 2 da tarde, o restaurante, apesar de estar ali a indicação que é 1h30, mas pronto. Olha, vou seguir para Burgos, não vou estar à espera meia hora e portanto, em Burgos depois como qualquer coisita. Estão a cair autênticas pedras. Ui! Vou carregar agora aqui no supercarregador de Burgos. Preferi vir aqui em vez de carregar no hotel, porque no hotel teria que pagar 10 euros. E se eu tenho carregamentos gratuitos, acho que não faz sentido nenhum. Não faz sentido eu estar a pagar quando posso carregar, quando tenho carregamentos gratuitos no Supercharger e que até carrego mais rápido. E fica já o carro carregado. Vamos lá pôr a carregar. Eu já agora aproveito 613 km que eu fiz desde que saí de casa, uma média de 162 watts por quilómetro, e o carro já está a carregar à potência quase máxima de 150 no meu caso. Estou no hotel Silicon Grand Teatro aqui em Burgos. Eu vou-vos mostrar agora aqui o quarto. O quarto no fundo é este. É espaçoso. Está todo aí alcido. E aqui temos a Catedral de Burgos.
Está visto a Catedral e o Principal de Burgos. Provavelmente há mais coisas, mas isto foi uma visita muito rápida. Eu vou seguir a viagem para a França, em direção ao destino final, que é Béziers, onde eu vou pernoitar para chegar a La Como Itália daqui a 2 dias. Estou aqui no supercarregador de Riva Bolosa, neste segundo dia de viagem agora em direção ao sul de França, a Béziers. Já fiz 90 km, a uma média de 162 watts por quilómetro, desde que saí de Burgos. Estou aqui num supercarregador V3 e também tem V2. O meu carro está aqui a carregar, pus a carregar num dos supercarregadores V3, que carregam a potência máxima de 250 kW. E temos aqui alguns, ainda são à moda antiga, que são chamados supercarregadores V2. Posto isto, agora é carregar e seguir viagem. Eu tomei uma decisão, eu em vez de ir pelo clássico caminho aqui por França, não. Vou atravessar a Espanha toda, porque estou com tempo e hoje é domingo. Vou carregar em Pamplona, Barbastro, onde nunca carreguei. E vou voltar a carregar um dos meus supercarregadores favoritos, que é o Caldes de Malavella. E depois aqui na Catalunha vir para cima em direção a Béziers. Vai ser um caminho interessante, para variar. E vou poupar bastante dinheiro em portagens, nas portagens francesas. Bem, situação estranha. De repente mudou o percurso. Agora, em vez de obrigar-me a ir por Pamplona, obriga-me a ir por Saragoça. Depois é que vou para Barbastro, Lérida, Caldas de Malavella e chegar às 6h30 ao hotel. Acaba por ser mais rápido, realmente. Em vez de parar no supercarregador de Saragoça, vou parar assim em Pamplona. Portanto, o Tesla voltou a fazer a reprogramação. Em vez de seguir para Saragoça, vou para Pamplona. Portanto, voltar à estaca, à posição inicial. A via verde funciona aqui, nesta autopista 68. Aí está. Chegar ao supercarregador de Pamplona, parece-me ficar um bocadinho fora de mão, mas pode ser apenas uma primeira impressão. Eu tive que voltar para trás. Pronto, já abriram a cancela. Graças a Deus. Já estava a ver, estava a apanhar aqui um susto valente. Meus amigos, vou corta-mato. Aqui está.
Isto é assim que funciona. Trau. Pronto, desde o último carregamento eu fiz 155 km a uma média de 160 watts por km. Agora já estou a carregar a 174 kW de potência. E agora vou estar aqui 10 minutos. A viagem à Áustria já fiz 861 km numa média de 162 watts. Portanto, é uma viagem que está a correr muito bem. Tirando este percalçozito aqui. Mas o segurança explicou-me que eu não consegui ouvi-lo. Mas pronto, mas ele podia ter aberto. Eu acho que havia ali uma câmara de vigilância, mas pronto, está resolvido, é o que interessa. Temos aqui o supercarregador de Pamplona. Fica num centro comercial, mas é um centro comercial que está fechado ao domingo, portanto aqui não há praticamente nada à volta que se possa comer. Sem dúvida que este trecho entre Pamplona e Barbastro é um trecho que foi percorrido através da autovia dos Pirineus, que não está totalmente construída, porque em muitos trechos só estão algumas partes construídas, portanto foi preciso circular em estrada nacional e depois voltar a entrar outra vez na autoestrada, depois voltar a sair para a estrada nacional e entrar outra vez na autoestrada. Entretanto, eu estou com 6% de autonomia, para chegar com 2%, faltam 10 km para o supercarregador de Barbastro. E a chegar ao supercarregador de Barbastro, é um hotel que aqui tem. Estão a construir mais aqui, excelente, são ótimas notícias. Consegui chegar com 2%, fiz 229 km a uma média de 146 watts por km desde Pamplona. Agora vou pôr o carro a carregar. Agora vou arranjar aqui qualquer coisa para comer, temos ali uma estação de serviço, nem que seja uma sand. E pronto, isto agora vai carregar. Entretanto, eu vou-vos mostrar aqui mais V4s aqui a serem instalados. Está praticamente a finalizar a carga, está nos 92%, portanto eu calculo que vá até aos 95% para chegar a Saint Cugat. Temos outro supercarregador ali em Lérida, para 60 km, mas o sistema da Tesla está-me a mandar já para Saint Cugat. E depois é lá Jonqueira e depois sim, termina em Béziers. Uma viagem de quase 12 horas durante o dia. Aqui desde Burgos até a Catalunha, passar a fronteira em França.
chegar ao supercarregador de Sant Cugat, a 600 metros. Categoria. Eu desde o carregamento fiz 212 km a uma média de 160 watts por quilómetro, e em toda a viagem da Áustria 1302 km a uma média de 159 watts por quilómetro. Está projetado 20 minutos de carga. Estou aqui no supercarregador de Sant Cugat, aqui a cerca de 30 km do centro de Barcelona. E pronto, estamos a falar de um supercarregador, de uma estação de supercarregadores V2, portanto não é V3 nem V4. Está um bocadinho distante da autoestrada, mas é um sítio muito acolhedor. Há um hotel, que é a cadeia Bed and Breakfast, BIB Hotéis, é onde eu vou ficar em Béziers. Carga suficiente para continuar a viagem, portanto, agora vamos tirar o carregador. Uma volta grandita para chegar ao supercarregador de La Jonquera. Fiz 153 km a uma média de 155 watts por quilómetro, desde Sant Cugat até aqui ao supercarregador de La Jonquera. Agora vou pôr o carro a carregar. Já está a disparar ali. 119, portanto vão ser 20 minutos. Está a potência máxima, 170, que é o máximo que o meu carro consegue carregar. E aqui temos os carregadores V4 dos novos. É um dos mais recentes supercarregadores. Está lá as plateias, ainda te nota o alcatrão novo. Aqui temos. É um shopping. É o Grande Jonqueira Outlet. Estou a 6 km da França, da fronteira francesa. Portanto, este é o último supercarregador da Espanha. E agora, em direção acabar de carregar o carro e em direção a Béziers, que é o final desta longa viagem pelo Portugal e pela Espanha. Estamos oficialmente em França. Aqui está o supercarregador de Béziers. São muitos. Este é o supercarregador de Béziers.
É uma série deles, há muitos. São vários. Temos supercarregadores V2, perdão, V3. Eu não sei se existe algum V2, mas eu acho que não. São todos V3. São muitos mesmo. Está à beira da Decathlon. O carro está aqui a carregar até aos 80%. Estão ali vários, como se pode ver. O que é que se pode dizer sobre esta viagem até aqui, Béziers? Eu estou a caminho da Áustria. Ontem à noite eu tomei uma decisão de, em vez de ir pelo norte, pela fronteira de Irão-Nendaia e atravessar a França toda, passando por Pau, Toulouse, Carcassonne, eu decidi atravessar a Espanha toda do lado espanhol, ou seja, ir até a Catalunha, de Burgos da Catalunha. Ora bem, o que é que eu tenho a dizer sobre esse assunto? O ideal aí é vir por Saragoça. Se estiver em Burgos, é vir por Saragoça. Eu acho que não tinha carga suficiente para chegar a Saragoça, por isso é que o sistema da Tesla fez o routing tanto para Pamplona. Só que o problema é que entre Pamplona e Barbastro temos uma autoestrada que não está completa, que é a autovia dos Pirineus. A autovia dos Pirineus é uma excelente ideia, eu espero que fique mesmo completa o mais depressa possível, mas eu entrei na autovia dos Pirineus, voltava a sair, tinha que ir para a Estrada Nacional, porque por acaso é bonita, na sua maior parte, e depois entrar outra vez na autovia dos Pirineus, voltar a sair, voltar a entrar, acaba por tornar um bocadinho cansativo e isto ajudou a que esta viagem fosse de 12 horas e meia. Sem esquecer o facto de, aqui em França, na autoestrada, o sistema da Tesla pediu-me para sair quando eu vinha para Béziers. Eu suspeitei que havia qualquer coisa de errado e pronto, segui as orientações do sistema da Tesla. De pouco ou nada serviu, porque realmente eu vi-me obrigado a entrar outra vez na autoestrada e apanhei uma fila enorme e perdi-me a meia hora. Andei um bocado no para-arranque, ainda paguei 3,10€ de portagem nesse para-arranque, mas já tinha pago 6,80€ antes de ir para a Estrada Nacional para tentar fugir à suposta confusão. Posto isto, termina aqui o episódio 2 e continuem a acompanhar, porque eu agora vou seguir para o Lago Como, em Itália, onde vou chegar já amanhã. Então vou-me levantar bem cedo e quero ver se faço a viagem até o Lago Como, pelo menos até conseguir chegar ao Lago Como ao princípio da tarde. Continuem a acompanhar esta grande aventura.